Oi, eu sou a Meg, bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Comprei uma casa na praia e, de repente, flagrei minha nora fazendo um tour pela propriedade com os pais dela. Eu fico na suíte, minha mãe no quarto com closet e você no galpão lá de fora. Ouvi ela dizer. Esperei que saíssem, instalei câmeras e o que vi depois? Fico feliz em ter você aqui. Continue lendo até o fim e comente de qual cidade você está me vendo. Quero ver até onde minha história chegou. Tenho 62 anos e nunca imaginei que teria que lutar pela minha própria casa. Durante 3 décadas, trabalhei como enfermeira no turno da noite no Hospital Central, economizando cada centavo que podia. Quando finalmente me aposentei no ano passado, tinha exatamente 350 mil guardados. Era meu plano de fuga, meu bilhete para a liberdade que eu sonhava há décadas. A casa na Praia Grande era perfeita. 3 quartos, vista para o mar e, o mais importante, era minha, completamente minha. Depois de anos morando num apartamento minúsculo, onde ouvia os vizinhos discutindo através das paredes finas, finalmente teria meu santuário à beira-mar. No dia em que assinei os papéis, chorei no estacionamento do cartório. Não eram lágrimas de tristeza, mas de puro alívio. Pela primeira vez na minha vida adulta, ninguém poderia tirar meu lar de mim. Ou assim eu pensava. Meu filho, Marcelo, parecia genuinamente feliz por mim quando lhe contei sobre a compra. Tivemos nossas diferenças ao longo dos anos, especialmente depois que ele se casou com Patrícia, 5 anos atrás. Mas pensei que este poderia ser um novo começo para nós. Eu disse que esperava que ele e Patrícia viessem me visitar, que seriam sempre bem-vindos. O que eu não esperava era encontrá-los fazendo um tour pela minha casa como se fosse uma propriedade à venda. Eu tinha vindo de São Paulo para trazer as últimas caixas das minhas coisas. Eram 15 horas de uma terça-feira ensolarada quando vi o carro de Marcelo na minha garagem. Meu coração se encheu de carinho. Talvez eles tivessem vindo me fazer uma surpresa, me ajudar com a mudança. Entrei pela porta dos fundos carregando uma caixa pesada cheia de livros quando ouvi vozes na sala. Não eram apenas Marcelo e Patrícia, havia outras pessoas lá. Parei no corredor sem saber se devia anunciar minha chegada. Então, ouvi a voz de Patrícia, clara e autoritária como sempre. Este será meu quarto, ela dizia. Tem a melhor vista para o oceano e o maior banheiro. Marcelo e eu precisamos do espaço. Minhas mãos se apertaram ao redor da caixa. O quarto dela? Caminhei silenciosamente para a sala, me mantendo escondida atrás da parede do corredor. E onde a mãe do Marcelo vai dormir? Perguntou uma voz de mulher mais velha que eu não reconheci. Patrícia riu, e o som me gelou o sangue. Ah, a Célia pode ficar no galpão lá atrás. Nós já limpamos um pouco. Tem eletricidade e tudo. Vai ser como o próprio apartamento dela. O galpão. O meu galpão, na minha própria casa, é perfeito para ela, acrescentou a voz do homem mais velho. Na idade dela, ela provavelmente prefere algo mais simples mesmo. Deixei a caixa no chão com mais força do que pretendia. O som ecoou pelo corredor e as vozes na sala pararam abruptamente. Você ouviu isso? Marcelo sussurrou. Provavelmente é o vento, Patrícia respondeu rapidamente. Essa casa velha faz muitos barulhos. Será uma das primeiras coisas que vamos consertar quando nos mudarmos permanentemente. Quando nos mudarmos. Não quando eles fossem me visitar. Quando se mudarem. Peguei a caixa e recuei silenciosamente para a porta dos fundos. Eu precisava de tempo para processar o que acabara de ouvir. Saí da casa e caminhei ao redor do perímetro até chegar ao galpão que Patrícia tinha mencionado tão casualmente. Era uma construção pequena e degradada que eu tinha planejado transformar em um ateliê de arte um dia. Havia uma janela suja que mal deixava a luz entrar. E quando abri a porta, o cheiro de mofo me atingiu como um tapa. O piso de concreto estava rachado e havia teias de aranha em cada canto. Este era o lugar onde minha nora achava que eu deveria morar, na minha própria propriedade. Voltei a entrar na casa, desta vez fazendo barulho suficiente para anunciar minha presença. As vozes se silenciaram imediatamente. Olá! Tem alguém aqui? Gritei da cozinha. Marcelo apareceu primeiro com um sorriso que não chegava aos olhos. Mãe, não sabíamos que você viria hoje. É a minha casa, Marcelo. Não preciso marcar horário, respondi. Patrícia emergiu atrás dele, seguida por um casal mais velho que presumi serem os pais dela.
Eu os tinha conhecido brevemente no casamento, mas não tínhamos tido muita interação desde então. Célia, disse Patrícia com aquele sorriso falso que ela tinha aperfeiçoado. Que surpresa agradável! Estávamos apenas mostrando aos meus pais a sua linda casa nova. A nossa linda casa nova. Corrigi automaticamente, observando como o sorriso dela se contraiu levemente. Claro, ela respondeu. Mas algo em seus olhos me dizia que ela não concordava. Os pais de Patrícia se apresentaram como Roberto e Lúcia. Foram educados, mas distantes, me tratando como se eu fosse uma convidada na minha própria sala de estar. Patrícia estava nos contando sobre os planos que eles têm para este lugar, Lúcia disse. Parece muito emocionante. Que planos? Perguntei olhando diretamente para Marcelo. Ele se mexeu desconfortavelmente. Só estávamos falando sobre possibilidades futuras, mãe. Sabe, para quando você vier nos visitar e tal. Visitar esta é minha casa. Eu moro aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ver Roberto e Lúcia trocando olhares, claramente desconfortáveis com a súbita tensão na sala. Bem, disse Roberto finalmente. Acho que já devemos ir. Obrigado pelo tour, Patrícia. Depois que eles foram, a verdadeira conversa começou. Mãe, precisamos conversar, disse Marcelo. Mas foi Patrícia quem assumiu o controle. Célia, eu sei que esta transição pode ser difícil para você, mas você precisa ser realista sobre a sua situação. Minha situação? Você é uma mulher mais velha morando sozinha numa casa enorme à beira-mar. Não seria mais seguro se Marcelo e eu estivéssemos aqui para cuidar de você? A palavra cuidar soou mais como uma ameaça do que como uma oferta de ajuda. Eu não preciso que cuidem de mim, respondi firmemente. Sou perfeitamente capaz de cuidar da minha própria casa. Claro que é, Marcelo disse rapidamente. Mas mãe, pense bem. Nós poderíamos nos encarregar da manutenção, das contas, de tudo isso. Você poderia relaxar e aproveitar sua aposentadoria. Era a mesma voz que ele usava quando era criança e queria algo que sabia que não deveria ter. E o galpão seria perfeito para você, acrescentou Patrícia. Privacidade total, sem o barulho da casa principal quando tivermos convidados. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei-me na minha nova varanda olhando para o mar. As ondas batiam contra a areia em um ritmo constante que deveria ter me acalmado, mas minha mente estava acelerada. Não era apenas sobre o quarto ou o galpão, era sobre o tom na voz de Patrícia, a forma como ela falava em consertar coisas na casa como se já fosse dela. Era sobre como Marcelo tinha evitado meu olhar durante toda a conversa. Algo estava terrivelmente errado, e eu tinha a sensação de que o que tinha ouvido hoje era apenas a ponta do iceberg. No dia seguinte, dirigi até a loja de eletrônicos no shopping mais próximo. O jovem na loja de eletrônicos não conseguiu esconder sua surpresa quando expliquei o que precisava. A senhora tem certeza de que quer um sistema tão completo? Ele perguntou, revisando a lista que eu havia escrito. São 6 câmeras com gravação em alta definição, mais o sistema de monitoramento remoto. Tudo isso custa perto de 800. Completamente certa, respondi, pegando meu cartão de crédito. Também preciso que seja discreto, muito discreto. Tiago, conforme seu crachá, tinha talvez 25 anos e a paciência de um santo. Ele passou 2 horas me explicando como tudo funcionava, como acessar as gravações do meu celular, como ajustar os ângulos, até como receber alertas quando detectassem movimento. A senhora não quer que venha alguém instalar? Ele perguntou enquanto carregava as caixas para o meu carro. Não, eu consigo sozinha. Eu não podia arriscar que outra pessoa soubesse sobre as câmeras. Algo no meu instinto me dizia que isso precisava ser meu segredo, pelo menos por enquanto. A instalação me tomou o dia inteiro seguinte. Não era tão complicado quanto eu havia temido, mas minhas mãos de 62 anos não eram tão ágeis como antes. Coloquei uma câmera na sala, outra na cozinha, uma no meu quarto, uma no quarto que Patrícia tinha reivindicado como dela, uma no corredor principal e a última do lado de fora, focando na entrada do galpão. Cada vez que sentia dúvidas sobre o que estava fazendo, eu me lembrava da risada de Patrícia quando ela tinha mencionado o galpão. O som me dava calafrios. Por 3 dias, as câmeras não capturaram nada além de mim, me movendo pela minha própria casa, sentindo-me estranhamente paranoica. Comecei a me perguntar se eu tinha exagerado a situação. Talvez Patrícia só tivesse fantasiado em voz alta.
Talvez Marcelo realmente só quisesse ajudar. Então, chegou a sexta-feira. Eu estava no supermercado quando meu celular vibrou com um alerta de movimento. Era 13h30. Revisei o aplicativo e vi Patrícia entrando pela porta da frente com suas próprias chaves. Marcelo não estava com ela. Meu pulso acelerou. Como ela tinha conseguido chaves da minha casa? Eu a observei se mover pela sala, mas ela não parecia estar verificando nada em particular. Depois, ela foi para a cozinha, onde abriu vários armários e tirou fotos com o celular. Fotos dos meus armários. Então ela fez algo que me gelou o sangue. Foi direto para o meu quarto. A câmera a mostrou abrindo minhas gavetas, vasculhando meu closet, até levantando meu colchão como se estivesse procurando por algo. Ela tirou mais fotos. Muitas fotos. Depois, ela foi para o quarto que tinha reivindicado como dela e começou a medir as janelas com uma fita métrica que tinha trazido. Ela tirou anotações detalhadas em um caderno, medindo cada parede, cada espaço. Mas o que realmente me alarmou foi quando ela saiu para o quintal e começou a caminhar ao redor do galpão, tirando fotos de todos os ângulos. Ela se aproximou das janelas e tentou olhar para dentro. Depois, tirou mais anotações. Não era só curiosidade, era planejamento. Dirigi para casa o mais rápido que pude, mas quando cheguei, Patrícia já tinha ido embora. Não havia evidência de que ela tinha estado lá, exceto pelas gravações no meu celular. Naquela noite, revisei cada minuto do vídeo. Patrícia tinha ficado na minha casa por quase 2 horas, documentando cada canto como se estivesse fazendo um inventário. Mas para quê? A resposta chegou no domingo. Desta vez, o alerta de movimento chegou às 10 horas da manhã. Mas não era só Patrícia. Havia 3 pessoas com ela. Seus pais e um homem mais velho que eu não reconheci. Eu os observei no meu celular da igreja, onde eu tinha ido tentando manter algum senso de normalidade na minha vida. O que vi me fez sair no meio do sermão. Patrícia estava dando um tour completo pela casa, mas não como da vez anterior com seus pais. Desta vez, ela estava falando com o homem desconhecido como se ele fosse um profissional de algo. Ele tirava anotações enquanto ela falava e ocasionalmente apontava para diferentes áreas da casa. Eu não podia ouvir o que diziam através das câmeras, mas a linguagem corporal era clara. Isso era uma consulta de algum tipo. Quando chegaram ao quintal, Patrícia levou o homem diretamente para o galpão. Ela abriu a porta com uma chave que eu definitivamente não tinha dado a ela, e os 3 adultos entraram. O homem passou vários minutos examinando o espaço, tirando medidas, testando as conexões elétricas. Depois, ele pegou um tablet e começou a mostrar algo para Patrícia na tela. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o celular cair. Quando eles finalmente foram embora, 2 horas depois, eu fiquei sentada no estacionamento da igreja tentando processar o que tinha visto. Não eram visitas casuais. Patrícia tinha chaves da minha casa e as estava usando livremente quando sabia que eu não estaria lá. Mas o mais perturbador era a natureza sistemática de tudo. As fotos, as medidas, as anotações. Agora, essa reunião com um profissional desconhecido. Isso não era impulsivo, era um plano. Naquela noite, Marcelo me ligou. Oi, mãe. Como foi seu fim de semana? Tranquilo, menti. E o seu? Ah, você sabe. O de sempre, Patrícia e eu estivemos conversando mais sobre a sua situação. Lá estava a palavra de novo. Minha situação. Que tipo de conversas? Só ideias preliminares, mãe. Mas queríamos perguntar se você estaria aberta a fazer algumas mudanças que poderiam beneficiar a todos. Meu estômago afundou. Que tipo de opções? Só ideias preliminares, mãe. Mas queríamos perguntar se você estaria aberta a fazer algumas mudanças que poderiam beneficiar a todos. Marcelo, esta é a minha casa. Eu a comprei com meu próprio dinheiro. Ela está no meu nome e planejo viver aqui. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Claro, mãe. Só queremos ter certeza de que você esteja confortável e segura. Depois de desligar, sentei-me na minha varanda de novo, mas desta vez o som do oceano não me tranquilizou. As palavras de Marcelo se repetiam na minha mente, mudanças que poderiam beneficiar a todos. A todos ou só a eles? Revisei as gravações mais uma vez, pausando na imagem do homem desconhecido, tirando medidas no meu galpão. Quem era ele? E que tipo de mudanças eles estavam planejando exatamente? Uma coisa era certa, eu precisava de mais informações antes que fosse tarde demais.
A resposta sobre a identidade do homem misterioso chegou mais cedo do que eu esperava e foi pior do que eu jamais imaginei. Na terça-feira de manhã, enquanto eu regava minhas plantas no jardim da frente, vi um carro desconhecido estacionar em frente à minha casa. Era um sedã preto elegante, o tipo que profissionais usam. Meu coração começou a bater mais rápido quando reconheci o motorista. Era o mesmo homem que tinha estado medindo meu galpão no domingo. Fingi continuar ocupada com minhas plantas enquanto ele saía do carro e se dirigia para a minha porta. Era um homem de uns 50 anos, vestido com um terno caro e carregando uma maleta de couro. Tudo nele gritava: advogado ou contador. Ele tocou a campainha 3 vezes antes que eu decidisse responder. Senhora Rocha? Ele perguntou quando abri a porta. Sim. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Ricardo Silva, sou contador. Sua nora, Patrícia, me contatou sobre alguns assuntos financeiros relacionados a esta propriedade. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro eu estivesse gritando: não tenho certeza do que está falando, senhor Silva. Não solicitei nenhum serviço de contabilidade. Ele franziu a testa, consultando algumas anotações em seu caderno. Isso é estranho. A senhora Patrícia me disse que a senhora estava interessada em explorar opções para converter parte da sua propriedade em uma unidade de aluguel para a temporada, especificamente o prédio dos fundos. Rocha é meu sobrenome de solteira. Temo que tenha havido um mal-entendido, respondi cuidadosamente. Não tenho interesse em alugar nenhuma parte da minha propriedade. Ricardo Silva parecia genuinamente confuso agora. Mas a senhora Patrícia me mostrou a propriedade no domingo passado. Ela disse que a senhora a havia autorizado a explorar as opções financeiras e que estava ocupada demais para se encontrar comigo pessoalmente. O frio que senti não tinha nada a ver com a brisa do oceano. Que tipo de opções financeiras? Bem, de acordo com os números dela, a senhora poderia gerar entre 1.200 e 1.500 por semana alugando a unidade dos fundos durante a alta temporada. Isso seria cerca de 15.000 durante os 3 meses de verão, bastante lucrativo, considerando a localização à beira-mar. Minha mente trabalhava rapidamente. E o que mais a senhora Patrícia disse a você? Ela me explicou que a senhora estava considerando se mudar para a unidade menor para maximizar a renda do aluguel da casa principal. Muito inteligente. Realmente, muitos proprietários mais velhos estão fazendo arranjos semelhantes para complementar a renda da aposentadoria. Aí estava o plano completo exposto por um contador que pensava que estava ajudando uma avó empreendedora. Senhor Silva, eu disse lentamente. Acho que a senhora Patrícia o enganou. Ela não tem autoridade para tomar decisões sobre a minha propriedade e definitivamente não estou interessada em me mudar para o galpão. O rosto dele ficou pálido. Oh, meu Deus! A senhora está dizendo que ela não tinha o direito de me contatar? Exatamente isso. Depois que Ricardo Silva se desculpou profusamente e foi embora, eu me sentei na minha cozinha tremendo. Não era só raiva o que eu sentia, mas uma traição tão profunda que me doía fisicamente. Patrícia não só tinha planejado se apoderar da minha casa, ela tinha começado a colocar esse plano em movimento, usando profissionais para legitimar seu esquema. Mas que papel Marcelo estava desempenhando em tudo isso? A resposta veio naquela mesma tarde. Eu estava no meu quarto quando o alerta de movimento soou no meu celular. Desta vez, eram Marcelo e Patrícia juntos, entrando pela porta da frente como se fosse a casa deles. Eu me escondi no meu closet com o celular, observando a transmissão ao vivo enquanto eles se acomodavam na minha sala. Você falou com o Ricardo hoje? Ouvi Marcelo perguntar. Sim, mas houve um problema, Patrícia respondeu. Sua mãe disse a ele que eu não tinha autorização para contatá-lo. Droga! Você acha que ela suspeita de algo? Não sei, mas precisamos acelerar as coisas. Não podemos arriscar que ela descubra o plano completo antes que esteja pronto. Marcelo suspirou audivelmente. Ainda me sinto desconfortável com tudo isso, Patrícia. Sério? Vamos ter essa conversa de novo? A voz de Patrícia se tornou fria. Marcelo, sua mãe está sentada em uma mina de ouro aqui. Esta propriedade vale pelo menos 600.000 e ela está desperdiçando seu potencial morando aqui sozinha como uma ermitã. Mas é a casa dela, Patrícia. Ela trabalhou a vida toda para comprá-la. E nós também trabalhamos a vida toda. O que temos para mostrar?
Um apartamento alugado e empregos que mal pagam as contas. Enquanto isso, ela está aqui sozinha nesta mansão à beira-mar. Não é uma mansão... Não é o ponto. A voz de Patrícia se elevou. O ponto é que precisamos pensar no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, quando os tivermos. Sua mãe não vai viver para sempre. Marcelo, você não prefere que nós nos beneficiemos desta propriedade agora, quando todos podemos aproveitá-la, em vez de esperar até que ela morra? Um silêncio longo se seguiu. Quando Marcelo finalmente falou, sua voz soava derrotada. E se ela não cooperar, então teremos que ser mais criativos. Eu já falei com minha prima Juliana, a que trabalha em serviços sociais. Ela diz que há maneiras de provar que uma pessoa mais velha não pode mais viver de forma independente e segura. Meu sangue gelou. Serviços sociais. Que tipo de maneiras? Documentação de incidentes de confusão, esquecimentos, decisões financeiras questionáveis. Juliana diz que se pudermos estabelecer um padrão de deterioração cognitiva, poderíamos solicitar uma avaliação de competência. Patrícia, isso soa como... Como o quê? Como proteger sua mãe de si mesma? Marcelo, olhe para ela objetivamente. Ela comprou uma casa cara sem consultar ninguém. Mudou-se para cá sozinha, sem ter um plano real para a manutenção ou a segurança. Essas não são sinais de um julgamento deteriorado. Essas são sinais de independência. Chame do que quiser. Mas Juliana diz que se pudermos documentar incidentes suficientes de julgamento deteriorado, poderíamos obter a tutela. Temporariamente, é claro. Apenas até que possamos garantir que ela esteja vivendo em um ambiente mais seguro e apropriado para a idade dela. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o celular cair. Eles estavam falando em me declarar incompetente, em tirar minha capacidade legal de tomar minhas próprias decisões. E onde ela viveria? Marcelo perguntou com uma voz pequena. Bem, depois de toda a pesquisa que eu fiz, acho que o galpão realmente seria perfeito para ela. Com algumas reformas menores, é claro, poderíamos transformá-lo em um apartamento pequeno, mas confortável. Ela teria a privacidade dela, mas nós estaríamos perto para supervisioná-la. E a casa principal se tornaria nosso lar familiar, obviamente. E como discutimos, poderíamos alugar quartos durante a alta temporada para gerar renda adicional. É uma situação em que todos ganham. Marcelo, sua mãe obtém cuidado e supervisão. Nós obtemos uma casa e uma fonte de renda, e a propriedade é utilizada em seu potencial máximo. Havia uma lógica distorcida no plano deles que me deu náuseas. Eles tinham pensado em tudo, até em como fazer parecer que estavam me fazendo um favor. Quanto tempo levaria tudo isso? Marcelo perguntou. Juliana diz que se começarmos a documentar incidentes agora, poderíamos ter um caso sólido em 3 a 6 meses, especialmente se pudermos mostrar que ela está tomando decisões financeiras irracionais ou perigosas. Como o quê? Bem, por exemplo, ela gastou quase todo o dinheiro da aposentadoria dela nesta casa. Isso poderia ser interpretado como imprudência financeira, especialmente para alguém com renda fixa. Era o meu dinheiro, a poupança da minha vida, a minha decisão. Também tem o fato de ela estar morando sozinha em uma propriedade na praia, o que é inerentemente arriscado para uma pessoa mais velha. Tempestades, invasores, emergências médicas, sem ninguém por perto para ajudar. Cada ponto que Patrícia mencionava era mais um prego no caixão da minha independência. Eu podia ver exatamente como eles apresentariam o caso deles. Célia Rocha, mulher de 62 anos, tomando decisões imprudentes, vivendo de maneira perigosa, precisando de proteção contra a sua própria imprudência. Eu preciso de tempo para pensar nisso, Marcelo disse finalmente. Não temos muito tempo, Marcelo. Quanto mais esperamos, mais oportunidades ela tem de fazer algo que complique nossos planos. Já tivemos o incidente com o Ricardo hoje. Eu sei. Só é muita coisa. É o nosso futuro, Patrícia disse firmemente. E eu não vou deixar passar por sentimentos de culpa mal direcionados. Eles foram embora 20 minutos depois, me deixando sentada no meu closet em choque completo. Eles não queriam apenas a minha casa. Eles queriam destruir minha competência mental para conseguir. E o mais aterrorizante de tudo era que eles tinham um plano específico para isso. Os dias seguintes foram um pesadelo de vigilância constante. Cada vez que meu celular tocava,
Cada vez que eu ouvia um carro na entrada, meu coração acelerava. Eu sabia que Patrícia e Marcelo voltariam e que, quando o fizessem, começariam a implementar seu plano de destruir minha credibilidade mental. Eu não tive que esperar muito. Na sexta-feira de manhã, enquanto eu estava no jardim podando minhas rosas, um carro familiar parou na minha entrada. Era Marcelo, mas ele não estava sozinho. Havia uma mulher de meia idade com ele que eu não reconheci, e eles carregavam pastas e documentos. Mãe! Marcelo me cumprimentou com um sorriso que parecia excessivamente brilhante. Eu te trouxe alguém que quero que você conheça. A mulher era magra, com cabelo castanho curto e um sorriso profissional que imediatamente me colocou em alerta. Ela usava um blazer azul marinho e tinha um crachá pendurado no pescoço. Senhora Rocha, sou Juliana Prado, assistente social do município. Seu filho estava preocupado com a senhora e pediu que eu viesse fazer uma visita de bem-estar. Aí estava a prima de Patrícia, exatamente como eles tinham planejado. Eu não preciso de uma visita de bem-estar, respondi calmamente, embora por dentro estivesse furiosa. Estou perfeitamente bem. Claro que sim, disse Juliana com aquela voz condescendente que ela provavelmente usava com todos os adultos mais velhos. Estas são apenas visitas de rotina para garantir que nossos residentes mais velhos tenham todos os recursos de que precisam. Marcelo interveio rapidamente. Mãe, eles estão apenas tentando ajudar. Podemos entrar e conversar? Eu não tinha opção sem parecer suspeita ou combativa. Eu os levei para a sala de estar, onde Juliana imediatamente começou a tomar notas sobre tudo o que via. Esta é uma casa linda, ela comentou, mas seus olhos estavam catalogando cada detalhe. Há quanto tempo a senhora mora aqui? 3 semanas. E antes disso? Em um apartamento em São Paulo. E o que a motivou a se mudar para cá? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas eu podia ver aonde ela estava indo. Eu queria morar à beira-mar na minha aposentadoria. Compreendo. E a senhora discutiu esta decisão com sua família? Marcelo se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Mãe, não tem nada de errado em você ter comprado a casa Juliana, só quero entender a sua situação. Minha situação. Juliana interveio suavemente. Nós só queremos garantir que a senhora tenha todo o apoio que precisa para viver de forma independente aqui. A senhora tem amigos na área? Conhece os seus vizinhos? Acabei de me mudar. Estou conhecendo pessoas gradualmente, é claro. E em termos de cuidado médico, a senhora já estabeleceu relações com médicos locais? Cada pergunta era como uma pequena armadilha. Se eu dissesse que ainda não tinha encontrado médicos, pareceria irresponsável. Se eu dissesse que sim, eles perguntariam detalhes específicos que eu não tinha. Estou no processo de transferir meus registros médicos. Juliana anotou algo. E, financeiramente, a senhora se sente confortável com os custos de manter uma propriedade deste tamanho? Muito confortável. Excelente. Marcelo mencionou que a senhora usou uma porção significativa das suas economias de aposentadoria para a compra. Isso não a preocupa em termos de segurança financeira futura? Aí estava a primeira bomba. Marcelo tinha fornecido informações sobre minhas finanças. Minhas finanças são assunto meu, respondi firmemente. Claro que são, disse Juliana rapidamente. Nós só queremos garantir que a senhora tenha acesso a recursos, caso precise no futuro. A visita continuou por mais 45 minutos com Juliana, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre minha rotina diária, meus planos para emergências, minha rede de apoio social. Marcelo ocasionalmente adicionava comentários que supostamente me apoiavam, mas que na realidade alimentavam as preocupações de Juliana. A mãe sempre foi muito independente, ele dizia, às vezes até o ponto de ser teimosa sobre aceitar ajuda. Ou ela está acostumada a fazer as coisas do jeito dela, mesmo quando não é a decisão mais prática. Depois que eles foram embora, eu me sentei na minha cozinha tremendo de raiva. Eles não só tinham começado sua campanha de documentação, mas Marcelo estava ativamente participando dela. Meu próprio filho estava ajudando a construir um caso contra mim. Mas essa não foi a única visita da semana. Na segunda-feira, outro carro desconhecido parou na minha entrada. Desta vez, era um homem mais velho que se apresentou como Dr. Carlos Guimarães, geriatra. Dr. Guimarães? Eu estava confusa. Eu não tenho uma consulta com o senhor.
Sua nora, Patrícia, me contatou. Ela disse que estava preocupada com algumas mudanças no seu comportamento e pensou que a senhora poderia se beneficiar de uma avaliação. Meu estômago afundou. Que tipo de mudanças? Bem, de acordo com as notas dela, houve alguns incidentes de confusão, decisões financeiras questionáveis e uma tendência crescente ao isolamento social. Cada acusação era uma mentira cuidadosamente construída. Eu não tive nenhum incidente de confusão. Eu disse firmemente. Claro, essas são apenas preocupações da família, muito comuns quando há transições de vida importantes, como se mudar para uma nova área. O Dr. Guimarães era mais sutil do que Juliana, mas igualmente perigoso. Suas perguntas pareciam conversacionais, mas ele estava avaliando meu estado mental a cada resposta. Que ano é? 2025. E quem é o presidente? Respondi corretamente a todas as suas perguntas básicas de orientação, mas eu podia ver que ele estava tomando notas sobre meu nível de cooperação, minha atitude em relação à avaliação, minha percepção sobre minha própria situação. A senhora notou alguma mudança na sua memória ultimamente? Não. E sua família? Eles notaram alguma mudança? Eu teria que perguntar a eles. Ele anotou algo sobre defensividade e falta de percepção. A senhora pode me falar sobre sua decisão de comprar esta casa? Era outra armadilha. Se eu soasse muito impulsiva, pareceria uma decisão irracional. Se eu soasse muito calculada, poderia parecer obsessiva. Eu queria viver à beira-mar na minha aposentadoria. Economizei dinheiro por anos para poder fazer isso. E a senhora discutiu esta decisão com sua família? É o meu dinheiro e a minha decisão. Mais notas sobre defensividade e isolamento da opinião familiar. Depois que o Dr. Guimarães foi embora, liguei para a minha própria médica em São Paulo. Doutora Paula Rezende tinha sido minha médica por 15 anos. Célia, como você está? Como está a vida na praia? Paula, eu preciso da sua ajuda. Alguém está tentando me declarar mentalmente incompetente. Eu expliquei a situação inteira. A doutora Paula ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo sons de compreensão ou desgosto. Célia, isso soa como abuso financeiro de idosos, ela disse. Você já considerou contatar um advogado? Eles ainda não fizeram nada legalmente. Estão apenas construindo um caso. Bem, eu posso te ajudar com a parte médica. Vou te enviar por e-mail uma avaliação cognitiva completa que você fez há 6 meses como parte do seu exame de aposentadoria. Os resultados foram perfeitamente normais. Também vou documentar seu estado mental atual durante esta ligação. Era um alívio saber que eu tinha pelo menos um aliado médico, mas eu sabia que Patrícia e Marcelo não parariam por aí. Eu não estava errada. Na quarta-feira recebi uma ligação do meu banco. Senhora Rocha, temos uma pergunta sobre a atividade recente na sua conta. Meu coração parou. Que tipo de atividade? Recebemos uma consulta de alguém que diz ser seu filho, perguntando sobre o status da sua conta e transações recentes, especificamente sobre a compra da sua casa. E vocês deram a ele alguma informação? Não. Claro que não. Mas eles queriam confirmar se a senhora autorizou alguém a acessar informações da sua conta. Absolutamente não. Perfeito. Só queríamos verificar. Também queríamos informá-la que a pessoa mencionou preocupações sobre a sua capacidade de gerenciar suas finanças e perguntou sobre nossos protocolos para relatar atividade financeira suspeita por parte de clientes idosos. A audácia me deixou sem palavras. Marcelo tinha ido ao banco tentando semear dúvidas sobre minha competência financeira. Tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Perguntei. Bem, ele também perguntou sobre o processo para obter uma procuração sobre contas de clientes que poderiam estar experimentando deterioração cognitiva. Aí estava o objetivo final de todo o plano deles. Procuração, controle total sobre minhas finanças. Naquela noite, enquanto eu revisava as gravações das câmeras dos últimos dias, vi algo que me deixou enjoada. Em uma das visitas que eu não tinha notado em tempo real, Patrícia tinha trazido uma câmera pequena e tinha filmado cada cômodo da minha casa, focando especialmente em qualquer coisa que parecesse bagunçada ou descuidada. Ela estava documentando evidências da minha suposta incapacidade de manter meu lar. Era hora de contra-atacar. Mas primeiro eu precisava de mais evidências das atividades deles, porque uma coisa era saber o que eles estavam planejando, e outra, completamente diferente, era poder provar. Durante as 2 semanas seguintes,
O jogo de gato e rato continuou. Patrícia e Marcelo continuaram suas visitas espontâneas, cada uma acompanhada por diferentes profissionais que supostamente estavam ali para ajudar. Um nutricionista que avaliou minha cozinha e expressou preocupação com minha nutrição inadequada, com base no que encontrou na minha geladeira. Um fisioterapeuta que notou meus problemas de mobilidade, depois que eu casualmente mencionei que minhas costas doíam por todo o trabalho de jardinagem. Cada visita era documentada meticulosamente, cada interação era projetada para criar evidências da minha suposta incompetência, mas eu também estava documentando tudo. As câmeras capturaram cada visita, cada conversa sussurrada entre Patrícia e Marcelo quando eles pensavam que eu não podia ouvi-los, cada momento em que eles coordenavam suas histórias. Foi durante uma dessas gravações que ouvi algo que mudou tudo. Era uma quinta-feira à tarde quando Marcelo e Patrícia chegaram com alguém novo, um homem de terno que se apresentou como Dr. Paulo Fernandes, advogado especialista em direito de idosos. Senhora Rocha, disse Fernandes com um sorriso que não chegava aos olhos. Sua família está preocupada com o seu bem-estar e solicitou minha consulta sobre algumas opções legais que poderiam protegê-la. Eu não preciso de proteção legal, respondi firmemente. Claro, ninguém está sugerindo que sim, mas como medida preventiva, seu filho e sua nora têm explorado a possibilidade de estabelecer um fundo para os seus bens, com eles como administradores. Isso garantiria que suas finanças estivessem protegidas e bem administradas. Um fundo com eles como administradores, em outras palavras, controle total sobre meu dinheiro. Enquanto eu ainda estivesse viva, eu não estou interessada, eu disse claramente. Fernandes trocou um olhar com Marcelo. Eu entendo suas reservas, mas considerando alguns dos relatórios que recebi sobre decisões financeiras recentes que poderiam ser consideradas imprudentes, que relatórios? De quem? A compra desta propriedade, por exemplo. Usar quase todas as suas economias de aposentadoria para um único investimento é geralmente considerado financeiramente imprudente para alguém com renda fixa. Marcelo se inclinou para a frente. Mãe, nós só estamos tentando te proteger. Se algo acontecesse com você, se você precisasse de cuidado de longo prazo, você não teria recursos disponíveis. O seguro de saúde não cobre tudo. Patrícia interveio. Os custos de cuidados de longo prazo podem ser devastadores. Se você tivesse que vender esta casa em uma emergência, poderia perder dinheiro se o mercado estivesse em baixa. Fernandes acenou com a cabeça gravemente. É exatamente por isso que um fundo seria benéfico. Seus ativos estariam protegidos, mas a senhora ainda teria acesso à renda para suas necessidades diárias. Sob a supervisão de vocês, eu acrescentei. Sob administração profissional, Fernandes corrigiu. Claro, como beneficiária do fundo, a senhora teria direitos e proteções. Eu sabia exatamente que tipo de direitos eu teria. O direito de pedir permissão para acessar meu próprio dinheiro. Eu não vou assinar nada hoje, eu disse finalmente. Claro que não, Fernandes disse rapidamente. Estas são decisões importantes que requerem consideração, mas eu sugiro que a senhora não espere muito. Os benefícios do planejamento proativo são significativos. Depois que eles foram embora, eu me sentei na minha cozinha me sentindo derrotada. O plano deles era brilhante em sua simplicidade. Usar profissionais legítimos para fazer suas ações parecerem responsáveis e necessárias. Quem questionaria um advogado de direito de idosos que recomendava proteções financeiras para uma mulher mais velha? Mas então, algo clicou na minha mente. Eles tinham cometido um erro. Se eles iam documentar tudo oficialmente, então eu também faria. E eu tinha algo que eles não sabiam que eu tinha. Evidência de vídeo de todo o plano deles. Passei o resto do fim de semana me preparando. Contatei um advogado próprio. Alguém completamente independente do que Patrícia e Marcelo tinham trazido. Eu o chamei de Carlos e lhe enviei cópias de todas as gravações e expliquei a situação completa. Célia, ele me disse, isso é um caso clássico de abuso financeiro de idosos. O fato de você ter todo o planejamento deles gravado é extraordinário, mas precisamos ser muito cuidadosos sobre como vamos lidar com isso. O que você recomenda? Deixe-os seguir em frente com a avaliação de terça-feira. Coopere completamente. Seja a pessoa mais sã e competente que já foi.
Enquanto isso, eu estarei preparando uma resposta legal que inclua todas as suas evidências, e então nós os confrontaremos com a verdade, toda a verdade. A terça-feira chegou cedo demais. Juliana Prado apareceu exatamente às 10 horas, acompanhada por uma assistente que carregava um tablet para documentar a avaliação. Por 2 horas, elas inspecionaram cada centímetro da minha casa, checaram minha geladeira, meus medicamentos, minhas roupas. Fizeram perguntas sobre minha rotina diária, minhas finanças, minhas relações sociais. A senhora notou alguma mudança na sua memória ultimamente? Perguntou Juliana. Não. Sua família expressou preocupações sobre o seu bem-estar. Sim, mas eu acredito que as preocupações deles são infundadas. A senhora pode explicar por que gastou a maior parte das suas economias de aposentadoria nesta propriedade? Era a mesma pergunta que todos os outros tinham feito, formulada da mesma maneira, projetada para fazer minha decisão soar irracional. Porque eu queria viver à beira-mar na minha aposentadoria e tinha dinheiro suficiente para fazer isso confortavelmente. A senhora considerou as implicações financeiras de longo prazo? Claro. Eu tenho uma renda de aposentadoria estável e despesas reduzidas. A decisão foi financeiramente sólida. Depois que terminaram, Juliana se sentou comigo na minha sala de estar. Senhora Rocha, com base no que observei hoje, não vejo evidência imediata de negligência pessoal ou incapacidade cognitiva grave. No entanto, algumas das suas decisões recentes levantam questões sobre seu julgamento. Que tipo de questões? A decisão de se mudar para cá sem estabelecer uma rede de apoio social local, o gasto significativo das suas economias, a aparente resistência à entrada da família em suas decisões financeiras. Estas poderiam ser sinais de isolamento social e deterioração do julgamento. Era inacreditável eles tinham transformado minha independência em patologia. Eu vou recomendar avaliações de acompanhamento, continuou Juliana. Uma avaliação neuropsicológica completa e uma consulta financeira com um planejador certificado. E se essas avaliações mostrarem que eu sou perfeitamente competente, então fecharemos o caso. Mas, senhora Rocha, eu espero que a senhora considere seriamente as preocupações da sua família. Eles frequentemente veem coisas que nós não podemos detectar em uma única visita. Depois que elas foram embora, liguei para Carlos. Como foi? Ele perguntou. Exatamente como esperávamos. Eles vão ordenar mais avaliações, mas eu acho que é hora de mostrar nossas cartas. Eu concordo. Eu preparei uma carta formal para Marcelo e Patrícia, junto com cópias de todas as evidências de vídeo. Damos a eles 48 horas para cessar e desistir de todas as suas atividades ou apresentamos acusações formais. Acusações? Por quê? Fraude e conspiração para cometer abuso financeiro de idosos. Fazer denúncias falsas a agências governamentais. Com as evidências que você tem, poderíamos mandá-los para a cadeia. Era hora de Patrícia e Marcelo aprenderem que eles tinham subestimado gravemente a vítima. Mas antes que Carlos enviasse a carta, eu queria uma confrontação final. Eu queria ver as caras deles quando percebessem que eu sabia de todo o plano deles desde o começo. Eu disse a Marcelo que precisava falar com ele e Patrícia sobre algo importante, que eles viessem na sexta-feira à noite para uma discussão familiar séria. Ele não tinha ideia de quão séria seria realmente. A sexta-feira à noite chegou com uma tempestade que fazia as ondas baterem violentamente na areia. Era apropriado, considerando a tempestade que eu estava prestes a desencadear na minha própria sala de estar. Marcelo e Patrícia chegaram exatamente às 19 horas, como eu tinha pedido. Ambos pareciam tensos, provavelmente se perguntando se eu tinha descoberto algo sobre as atividades deles. Patrícia carregava um gravador pequeno em sua bolsa, sem dúvida planejando documentar qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Oi, mãe! Marcelo me cumprimentou com um beijo na bochecha com a mesma falsidade que ele tinha aperfeiçoado nas últimas semanas. Do que você queria falar? Sentem-se, eu disse calmamente, apontando para o sofá. Temos muito a discutir. Sentei-me em frente a eles na minha poltrona favorita, com o tablet no meu colo. Já tinham se passado 2 meses desde que eu havia instalado as câmeras, e eu tinha mais de 50 horas de evidência de vídeo das atividades deles. Antes de começar, eu disse: quero que saibam que tudo o que falarmos esta noite está sendo gravado. Patrícia se endireitou imediatamente. Gravado? Por quê? Para me proteger? Ultimamente,
Eu tenho tido alguns problemas com a memória. Eu menti deliberadamente, observando como os olhos deles se iluminaram com interesse. Minha médica diz que é importante documentar as conversas importantes. Era a armadilha perfeita. Se eles protestassem contra a gravação, pareceriam estar escondendo algo. Se não protestassem, qualquer coisa que dissessem seria registrada permanentemente. Claro, disse Marcelo rapidamente. Nós entendemos completamente. Excelente. Agora quero falar sobre algumas preocupações que eu tenho tido sobre o comportamento de vocês nas últimas semanas. Patrícia franziu a testa. Nosso comportamento? Sim, vocês veem. Eu notei que vocês têm trazido muitos profissionais diferentes para a minha casa. Assistentes sociais, médicos, advogados, contadores, todos com histórias semelhantes sobre estarem preocupados com o meu bem-estar. Marcelo se mexeu desconfortavelmente. Mãe, nós só estamos tentando ajudar. Eu sei, Marcelo, e eu aprecio a preocupação de vocês, mas me fez pensar sobre a minha situação aqui. Eu levantei o tablet, fingindo consultar algumas anotações. Na realidade, eu estava abrindo o aplicativo das câmeras. Eu decidi que talvez vocês tenham razão sobre esta casa ser demais para mim. Eu os vi trocarem um olhar rápido e esperançoso. Sério? Perguntou Patrícia, tentando manter a voz neutra. Sim, eu tenho pensado sobre suas sugestões sobre o galpão lá atrás. Poderia ser uma solução viável. Eles agora tinham dificuldade em conter a empolgação. Mãe, isso é tão sábio da sua parte, disse Marcelo. Eu acho que você realmente poderia ser feliz lá atrás e nós estaríamos aqui para te ajudar com qualquer coisa que você precisasse. Exatamente, Patrícia acrescentou. E nós poderíamos cuidar de toda a manutenção da casa principal, das finanças, de todas essas coisas estressantes. Falando em finanças, eu disse casualmente. O Dr. Paulo mencionou algo sobre um fundo. Sim, Patrícia disse ansiosamente. Seria a maneira perfeita de proteger seus bens, enquanto garante que a senhora tenha tudo o que precisa. Com vocês, como administradores? Bem, sim, somos família, Célia. Em quem mais você poderia confiar? Eu sorri, mas não era um sorriso caloroso. Essa é uma pergunta interessante, Patrícia. Em quem eu posso confiar? Eu toquei na tela do tablet e a gravação de vídeo começou a ser reproduzida na televisão de tela grande que eu tinha conectado mais cedo. As vozes deles preencheram a sala. Então, teremos que ser mais criativos. Eu já falei com minha prima Juliana, a que trabalha em serviços sociais. Ela diz que há maneiras de provar que uma pessoa mais velha não pode mais viver de forma independente e segura. O sangue drenou dos rostos de ambos. O que é isso? Marcelo sussurrou. Isto, eu disse calmamente. É uma gravação de vocês dois planejando me declarar mentalmente incompetente para poder roubar a minha casa. A gravação continuou mostrando as discussões deles sobre documentar incidentes de confusão, sobre usar serviços sociais para construir um caso contra mim, sobre transformar minha independência em evidência de deterioração mental. Mãe, eu posso explicar? Marcelo começou, mas eu levantei uma mão para silenciá-lo. Deixe-me continuar. Tem mais. Mudei para a gravação de Patrícia, dando o tour com o contador, falando sobre converter minha casa em uma propriedade de aluguel enquanto me relegava ao galpão. Depois, o vídeo deles discutindo me forçar a assinar uma procuração. Quando terminei de mostrar as evidências mais condenatórias, Patrícia estava chorando e Marcelo parecia estar prestes a vomitar. Mãe, eu sinto muito, Marcelo disse com a voz quebrada. Eu nunca quis que chegasse a este ponto. Mas chegou a este ponto, não foi? Eu respondi. Envolver serviços sociais, trazer médicos para me avaliar, fazer denúncias falsas sobre meu estado mental. Você sabe que fazer denúncias falsas a agências governamentais é um crime grave? Patrícia finalmente encontrou a voz. Célia, você tem que entender. Nós só estávamos preocupados com você. Preocupados? Eu ri, mas não havia humor nisso. Patrícia, em uma dessas gravações, você literalmente disse que eu não ia viver para sempre e que você queria se beneficiar da minha propriedade agora, em vez de esperar até que eu morresse. Ela empalideceu ainda mais. Eu tenho mais de 50 horas de evidência de vídeo. Eu continuei. Os planos completos de vocês para me declarar incompetente, roubar minha casa e controlar minhas finanças.
Tudo documentado em alta definição. Marcelo se inclinou para a frente com as mãos na cabeça. O que você vai fazer? Essa é uma excelente pergunta, Marcelo. Meu advogado acredita que eu tenho um caso sólido para acusações criminais. Fraude, conspiração para cometer abuso financeiro de idosos, fazer denúncias falsas. Ele está bem certo de que vocês dois poderiam enfrentar tempo na cadeia. Patrícia começou a soluçar de verdade. Por favor, Célia, nós temos empregos, reputações. Isso nos arruinaria. Como vocês tentaram me arruinar, não é mesmo? Levantei-me e caminhei até a janela, olhando a tempestade lá fora. As ondas eram enormes, batendo contra a areia com uma força que eu podia sentir através do vidro. No entanto, eu disse virando-me para eles, estou disposta a fazer um trato. Os dois me olharam com esperança desesperada. Vocês nunca mais vão me contatar. Nunca mais vão pôr os pés na minha propriedade. Vocês vão contatar todos os profissionais que trouxeram aqui e vão se retratar de cada preocupação que expressaram sobre meu bem-estar mental. Vocês farão isso imediatamente e documentarão essas retratações para mim. Marcelo acenou com a cabeça vigorosamente. Sim, claro. Além disso, continuei, vocês vão devolver as chaves da minha casa que de alguma forma obtiveram sem minha permissão. Patrícia revirou a bolsa e tirou um jogo de chaves, colocando-as na mesa de centro com as mãos trêmulas. E depois? Marcelo perguntou. Depois, eu nunca mais os verei. Consideraremos que isso termina aqui, desde que vocês cumpram todas as minhas condições. E se não o fizermos? Perguntou Patrícia em voz baixa. Então meu advogado apresenta as acusações criminais imediatamente. E confie em mim. Depois de tudo o que vocês fizeram, eu não terei escrúpulos em enviá-los para a cadeia. Eles foram embora naquela noite sob a tempestade, derrotados e destruídos. Marcelo se virou uma vez ao chegar ao carro, como se fosse dizer algo, mas Patrícia o empurrou para dentro e eles foram embora. Durante as 2 semanas seguintes, eles cumpriram cada uma das minhas condições. O Dr. Guimarães ligou para se desculpar pelo mal-entendido sobre a minha avaliação. Juliana Prado, da assistência social, recebeu uma retratação formal de todas as preocupações previamente expressas. O advogado Fernandes foi informado de que seus serviços não eram mais necessários. A assistente social, Linda, do Departamento de Serviços para Idosos, me ligou para informar que todas as queixas contra mim tinham sido retiradas por quem as tinha feito. É incomum, ela me disse. Mas quando os membros da família retiram suas preocupações e afirmam que foram mal entendidos, geralmente fechamos o caso. Eu entendo completamente, respondi. 1 mês depois, eu estava sentada na minha varanda com uma xícara de café, vendo o nascer do sol sobre o oceano. A paz que eu sentia era diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado antes. Não era apenas a ausência de ameaça, era a presença de verdadeira liberdade. Eu tinha protegido meu lar, minha independência e minha dignidade. Mas mais do que isso, eu tinha provado algo que Patrícia e Marcelo nunca entenderam. Que a idade não equivale à vulnerabilidade e que subestimar uma mulher mais velha é um erro caro. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número que eu não reconhecia. Senhora Rocha, sou Eliana Martins, do Centro Comunitário Local. Nós soubemos que a senhora é nova na área e queríamos convidá-la para o nosso grupo de leitura. Nos reunimos todas as quintas-feiras de manhã. Eu sorri, olhando para o oceano que se estendia infinitamente diante de mim. Eu adoraria Eliana. Que horas? Depois de desligar, pensei em Marcelo. Em algum lugar profundo do meu coração, ainda havia dor pela perda do meu filho. Mas ele tinha escolhido Patrícia em vez da própria mãe. Ele tinha escolhido a ganância em vez do amor e a manipulação em vez da honestidade. Essas tinham sido as decisões dele. E agora, ele teria que viver com as consequências. Quanto a mim, eu estava vivendo com as recompensas das minhas próprias decisões. A coragem de comprar esta casa, a sabedoria de confiar nos meus instintos e a força para lutar pelo que era meu. Enquanto o sol nascia completamente sobre o horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado, eu dei um gole no meu café e sorri. Aos 62 anos, eu finalmente tinha aprendido a lição mais importante da vida.
que a liberdade real vem não de ser amada por outros, mas de se respeitar o suficiente para não permitir que ninguém tire o que você conquistou. O oceano se estendia diante de mim, vasto e cheio de possibilidades, exatamente como o meu futuro.